A Bíblia fala que, por ocasião da volta de Jesus, acontecerá o milênio. Já ouviu falar sobre esse termo? Sabe explicar quando ele começa, quando ele termina? Vamos conversar um pouco sobre esse tema hoje? Olá pessoal, graça e paz. Aqui é o pastor Alan Rocha, da Promessa Vila Medeiros, aqui na Zona Norte de São Paulo, e você está assistindo o programa Oficina da Palavra, que é esse espaço de reflexão bíblica, de estudo cristão, em que, estudando a Bíblia, nós somos desafiados, nós somos confrontados, nós somos consertados por ela. Por isso, Oficina da Palavra. Você é muito bem-vindo aqui conosco nesse estudo. A gente sempre pede aí a importância de você deixar o seu like, de você compartilhar o vídeo e também acionar os sininhos da notificação para que você, sempre que a gente produza um vídeo, você venha receber, você venha ser notificado e possa assistir o nosso conteúdo. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado aí pelos comentários, né? Obrigado por se inscrever no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. E hoje nós vamos a mais um estudo da palavra. Hoje nós vamos falar sobre o milênio. Milênio refere-se ao fato de que a Bíblia fala ali em Apocalipse capítulo 20 a respeito de 1000 anos em que os crentes, os filhos, servos do Senhor estarão com Jesus. E aí há uma série de questionamentos sobre isso, se esse milênio que refere-se tem a ver com a volta de Jesus, se o milênio é no céu, é na terra, se o milênio é antes da volta de Jesus ou é depois da volta de Jesus. Vamos pensar hoje um pouquinho sobre como crê a Igreja Adventista da Promessa, como que a gente explica essa questão escatológica, né? esse estudo dessa parte do Apocalipse, e que tem muito a ver com a volta do Senhor Jesus. Para começar o nosso estudo, como nós sempre fazemos, a gente vai fazer a leitura bíblica. E eu vou fazer uma leitura um pouco mais extensa e eu quero convidar você para ler comigo. Pega aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 10 e depois a gente faz o restante da leitura mais à frente aqui. O Apocalipse capítulo 20, o versículo 10, a palavra de Deus diz assim: E vi descer dos céus um anjo que trazia na mão uma chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorretou por 1000 anos. A primeira referência aparece aqui. Lançou-o no abismo e fechou e pôs um selo sobre ele. E assim, para assim impedi-lo de enganar as nações até que se terminasse o milênio, os 1000 anos. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que assentaram aqueles que haviam sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Satanás está solto, mas tem um grupo que foi ressuscitado e nesse mesmo período está reinando com Cristo. Versículo 5. O restante dos mortos não voltaram a viver até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos aqueles que participam da primeira ressurreição. E a segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus
e com Cristo reinarão com ele durante 1000 anos. Olha aqui. Aqui vai também ter duas ressurreições. Tem a primeira ressurreição e tem uma segunda ressurreição. Fala sobre aqueles que durante o milênio vão estar reinando com Cristo e aqueles que durante o milênio estarão mortos, durante 1000 anos. Então tem alguns detalhes aqui que já nos chamam a atenção. Versículo 7 diz assim: e quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todos sempre. Olha, a palavra aqui é muito didática e muito clara aqui para a gente sobre a questão do milênio, né? Pelo menos na nossa forma de compreender, de entender o texto. Quando se trata de milênio, eu até comentei aqui que existem algumas divergências no meio evangélico de como interpretar, né? Escatologia, de fato, escatologia, me refiro, escatologia é a parte da teologia que estuda as doutrinas das últimas coisas, né? Que estuda o Apocalipse, ou estuda as profecias. O termo técnico é escatologia, o estudo do escatom, o estudo das últimas coisas. Bom, dentro da escatologia, digamos assim, uma das principais divergências dos intérpretes é com relação ao milênio. E existem aí 4 grupos, né? 3 os principais, que são chamados de os amilenistas. Tem um segundo grupo que são chamados de pós-milenistas. E o terceiro grupo que são os pré-milenistas. É dividido entre os pré-milenistas históricos e os dispensacionalistas. Vamos rapidamente só explicar esses termos. Os amilenistas são aqueles que acreditam que o milênio não é um evento literal. Não é um evento literal. Na verdade, eles acreditam que o milênio é esse tempo que está entre a primeira vinda de Cristo à Terra até a segunda vinda, que é a sua volta à Terra. Esse período eles entendem como o período do milênio, ou seja, nós já estamos vivendo o milênio, ele não é literal, ele não é assim um tempo específico da história, mas refere-se a esse tempo que a gente está vivendo agora. Esse amilenista, ou seja, o A é uma indicação de negação, né? Eles não acreditam no milênio literal. O segundo grupo é chamado de pós-milenistas. Os pós-milenistas são aqueles que acreditam que o milênio vai acontecer primeiro e depois do milênio acontecerá a volta de Jesus, né? Então, o milênio vai acontecer, né? Vai acontecer um momento, né? Um sinal em que a igreja sendo arrebatada e aí vai acontecer o milênio, a tribulação e nesse período vai ter uma série de questões e no final desse período vai acontecer então a volta do Senhor Jesus. Existem aqueles que acreditam, então, que é o terceiro grupo, são os pré-milenistas. Os pré-milenistas acreditam que a vinda de Cristo acontece antes do início do milênio, né? E nós somos dessa linha, nós cremos no pré-milenismo, a ideia de que a volta de Jesus, então, acontece antes
E a volta de Jesus, o aparecimento de Jesus nas nuvens, inaugura esse primeiro período aí chamado de milênio. Porém, dentro dos pré-milenistas, existem dois grupos. Existe o grupo que é chamado de pré-milenistas históricos. Nós nos incluímos entre esses. Nós acreditamos que isso vai acontecer literalmente quando Jesus voltar, vai iniciar um período de 1000 anos, né, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Mas existe um outro grupo que é chamado de pré-milenistas dispensacionalistas, né, algumas igrejas pentecostais seguem essa linha, assim como a Igreja Assembleia de Deus e alguns grupos batistas que acreditavam na questão da pré-milenistas, né? Então, esse pré-milenista dispensacionalista, que acredita nas 7 dispensações. Eu não vou entrar tanto no detalhe aqui. Dizer para vocês que nós nos incluímos entre os pré-milenistas históricos. Com uma diferença, a Igreja Adventista da Promessa acredita que o certo é o pré-milenismo histórico e que a volta de Jesus acontece depois da grande tribulação. Acontece a grande tribulação, nós somos pós-tribulacionistas. Depois eu explico isso melhor. E que depois da grande tribulação, o advento do anticristo, a grande tribulação, Jesus aparece no céu, né? E ali, a partir desse momento, vai inaugurar o que a gente conhece como milênio, de acordo com o capítulo 20. Então, só para situar, digamos assim, tecnicamente ou escatologicamente, onde nós nos situamos nessa compreensão. Bom, da maneira que nós acreditamos, entendemos que o livro do Apocalipse ele descreve alguns fatos que nos ajudam a delinear o milênio, porque ele trata de fatos que marcam o começo, fatos que vão marcar o durante e fatos que vão marcar o final do milênio. E foi exatamente esse texto que nós acabamos de ler aqui com vocês. Biblicamente, o que marca o início do milênio? Primeiro, a gente entende que até numa sequência do texto, indicado isso no livro do Apocalipse, nós acreditamos que o que inaugura, o primeiro fato que inaugura o período do milênio é a volta de Jesus, visto que no capítulo 19, o versículo 11, num contexto que prepara para falar do milênio, capítulo 19, versículo 11, diz: "E vi os céus abertos, e diante de mim um cavaleiro branco, havia um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça." E aqui vai falar sobre as bodas do Cordeiro. Então, é uma alusão clara à volta de Jesus e na nossa forma de compreender. O milênio vai acontecer a partir desse fato, né? O capítulo 19, versículo 7, diz: "Regozijemos, vamos nos alegrar e dar glória, pois é chegada a hora do casamento do Cordeiro e a noiva já se preparou." Ou seja, o capítulo 19, ele fala da volta de Jesus, indicando que o milênio, que é o próximo capítulo, faz uma continuação disso. Então, o primeiro fato que marca o início do milênio é a volta do Senhor Jesus, né? Aí, um texto que vai confirmar isso para a gente é o texto aqui de Marcos, capítulo 13, o versículo 26, que diz assim: "Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória." A ideia é que o Senhor vai aparecer no céu e ele vai inaugurar um novo tempo, ele vai se manifestar. A gente falou sobre isso no estudo sobre a volta de Jesus, esse é um fato que vai marcar o início do milênio. Então, Marcos 13, 26 nos indica esse caminho. Então, o que
vai acontecer então nesse episódio, nesse momento? Jesus aparece no céu com poder e grande glória. Segunda coisa que acontece, como o início do milênio, como descrito ali, especialmente em Apocalipse capítulo 20, como nós estamos falando aqui, é o seguinte, ó, os versículos 4 e 5 nos dizem que no início do milênio acontecerá então a ressurreição dos mortos. Diz assim: e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foram dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e nem receberam um sinal nas suas testas ou em suas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, um fato que vai marcar o início do milênio, esse tempo de 1000 anos, né? Nós entendemos, com base no capítulo 19, que esse 1000 anos, o milênio, ele refere-se a bodas do Cordeiro, quando Jesus volta, a noiva é levada para o céu e a noiva vai estar com Cristo reinando durante 1000 anos, né? A gente vai falar daqui a pouco mais claramente sobre isso. Mas assim, acontece a volta de Jesus, em segundo lugar, a ressurreição dos mortos. E esse texto diz isso, a partir do versículo 5, diz que eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, e os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. E essa é a primeira ressurreição. Então, o início do milênio, desse período profético, é marcado também pela ressurreição dos mortos, né? A ressurreição dos salvos. O texto também diz que outra marca que acontece é que os salvos serão transformados. Os salvos serão transformados. E isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, os versículos 51 e 52. Se você puder pegar aí na sua Bíblia, vou repetir. 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 51 e 52, onde a Bíblia diz o seguinte: eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, outro fato que vai marcar o início do milênio é a transformação dos nossos corpos, daqueles que estiverem vivos e que estão salvos. Eles vão ser transformados. E a Bíblia fala também de outro acontecimento, o quarto acontecimento que vai marcar o início do milênio, que é a morte dos ímpios. Os ímpios, diante da glória de Jesus, não suportarão e morrerão. Isso está lá em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 10. Diz: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão em um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Isso está em 2 Pedro 3, o versículo 10. Eu estou lendo esses textos para que você compreenda algo importante aqui para nós. Eu vou recapitular esses 4 primeiros itens que eu falei aqui para vocês sobre a volta de Jesus. A Bíblia diz que Jesus aparecerá no céu, que então se verá o sinal do Filho do Homem e ele vai aparecer com poder e grande glória. Então, quando Jesus aparecer no céu, a Bíblia diz que a glória dele, nós não o veremos mais como o cordeiro, agora ele é o leão, agora ele não é mais o servo, agora ele é o Senhor completamente glorificado e exaltado. Nós veremos Jesus em sua total glória e majestade quando ele aparecer no céu.
Quando Jesus aparecer no céu, a palavra diz que os mortos ressuscitarão e os mortos vão encontrar com ele no céu de uma forma magnífica. Mas para encontrar com Jesus no céu, os mortos receberão um novo corpo e aqueles salvos que estiverem vivos, eles precisarão ser transformados. E a pergunta que eu faço para vocês é: por que nós precisamos sermos transformados? Ou por que nós seremos transformados? Porque o nosso corpo mortal, o nosso corpo limitado como nós somos, não suportará a glória do Senhor. A Bíblia fala de pessoas que tentaram ver a glória de Deus. Todos aqueles que tiveram diante de Deus ou que viram um pouco da majestade do Senhor Jesus, caíram desmaiados, não suportavam, e era apenas uma visão. No caso de Isaías 6, ele fica desesperado, Daniel desmaia, João no Apocalipse, ao ver, tem uma visão sobre a glória de Jesus, ele não suporta e quase morre. A Bíblia fala de Moisés, que Moisés uma vez pediu para que ele visse Deus, isso quando ele estava no Monte Sinai. Deus disse para ele: olha, você não suportaria me ver, se você me visse, você não morreria. E ele disse: mas eu quero te ver. E aí Deus faz uma concessão a Moisés e ele diz: eu vou deixar que você veja um relance das minhas costas, né? Uma partezinha de mim, eu vou permitir que você veja. E a Bíblia diz que Moisés ficou num ponto, Deus passou entre as rochas e Moisés viu uma parte de Deus, do corpo glorioso de Deus. E por conta disso o seu rosto brilhou e ele quase que não suportou toda essa glória. Ele não viu a face, ele não viu, ele não esteve com Deus plenamente, porque na forma humana ele não suportaria. Ele viu uma parte das costas de Deus, né? A gente pode usar essa linguagem assim. Ele viu uma parte de Deus e o seu rosto brilhou. E brilhava tanto que quando ele desceu, as pessoas não conseguiam olhar para a face dele porque brilhava. Imagina a glória de Deus. Agora você imagina Jesus Cristo vindo com todo o poder e toda a glória. E nós vendo Jesus dessa glória, nessa majestade. Então, quando isso acontecer, nós, mesmo sendo salvos, aqueles que estiverem vivos, os que estiverem mortos vão ressuscitar. Nós já sabemos, com um corpo glorioso. Mas nós que estivermos vivos, nós só suportaremos ver a glória de Jesus se nós fizermos isso, se o nosso corpo for transformado. Nosso corpo sendo transformado num corpo glorioso, semelhante ao dele, nós suportaremos ver a sua glória e a sua majestade. Nós falamos aqui que, em quarto lugar, que acontecerá a morte dos ímpios. Eu vou explicar por que vai acontecer a morte dos ímpios. Porque imagina que nós seremos transformados, conseguiremos ver Jesus na sua glória e majestade. Mas os ímpios que estiverem aqui na terra, vivos, quando verem a glória e a majestade de Jesus, segundo o texto ali de Pedro, segundo Pedro capítulo 3:10, eles vão se desfazer. A Bíblia fala que elementos como cera se derreterão, porque não vão ver a glória. Essa é assim, todo ímpio vai viver essa primeira morte. Todos vão morrer, vão receber esse castigo de Deus e não tem jeito, não vão suportar a glória do Senhor Jesus. Outro elemento que marca o início do milênio é o arrebatamento da igreja. Eu quero ler com vocês o texto ali de Tessalonicenses, no 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 16, que diz assim: pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, né? Vamos ser transformados, como diz o texto lá de 1 Coríntios, nós seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares.
e assim estaremos com o Senhor para sempre. Olha, o que esse texto está dizendo? Que parte dos cristãos vão ser, dos salvos vão ser ressuscitados, porque estarão mortos e vão ser ressuscitados. Outros que estiverem vivos vão ser transformados, mas todos subiremos e seremos arrebatados. Isso é por ocasião da volta do Senhor Jesus. E aí tem um detalhe importante, que é o quinto item aqui que marca o início do milênio, que é a prisão de Satanás. É um texto que nós já lemos, eu vou repetir aqui a leitura, no texto de Apocalipse, no capítulo 20, os versículos de 1 a 3, que diz assim: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, acontecerá, como está escrito aqui em Apocalipse 20, a prisão de Satanás. Então, Satanás será preso, e ele estará preso por 1000 anos. A pergunta que a gente faz é: que prisão é essa? Que correntes são essas que prendem um espírito? Que correntes são essas? Essa prisão não é física, essas correntes não são físicas. Nós entendemos que essa prisão trata-se de uma prisão circunstancial, porque Satanás tem hoje como principal função matar, roubar, destruir, enganar. A função dele, o trabalho dele é enganar as nações. O trabalho dele é perturbar as pessoas. E nós entendemos que, por ocasião da volta de Jesus, a terra vai ficar vazia. Vazia de corpos físicos, vazia de vida humana. Por quê? Vamos recapitular. Os salvos vão ser levados para o céu. Os ímpios que estarão aqui na terra, não suportando a glória de Jesus, morrerão. Quem que vai estar aqui na terra? Satanás e os demônios. Apenas o diabo e os seus anjos vão estar aqui na terra. E não vai ter ninguém para atentar, para perturbar, porque as nações da terra vão estar no pó da terra. Então, o que a gente aprende com essa questão, nesse sentido? Nós entendemos que esse texto, então, está falando para a gente de uma prisão circunstancial. O que significa que Satanás estará preso? É que ele não terá ninguém para perturbar, para incomodar. Então, uma prisão circunstancial. Vou dar um exemplo para vocês disso. Esses dias, nós pedimos uma transferência de telefonia em casa e a empresa de telefonia marcou um certo horário, né, e a minha esposa ficou lá em casa esperando esse horário. E eles não vieram muito mais tarde, não conseguiram cumprir o horário. E a minha esposa diz o seguinte: puxa, fiquei amarrado o dia inteiro em casa esperando esse povo vir me atender, né? Ela ficou literalmente amarrada em casa? Não. Ela ficou circunstancialmente amarrada, no sentido de que ela ficou presa ali em casa aquele dia, esperando, e porque não tinha o que fazer, a não ser esperar aquele atendimento. É nesse sentido que Satanás estará preso por 1000 anos. Ele vai estar aqui na Terra, ele vai estar aqui ligado ao planeta Terra, porém sem nenhuma vida humana para ele perturbar, para ele incomodar. Isso ele vai estar durante 1000 anos. Eu entendo que isso tem a ver até com o desafio que ele faz com Deus, né? Ele se coloca no lugar de criador, de querer ser mais do que Deus. E eu penso assim que Jesus então vai dar essa chance para ele. Olha, então tá aí o planeta Terra, construa aí então o seu planeta, crie vidas, faça aí a vida acontecer. Satanás não tem poder para isso, não tem condição ele não é criador. Então ele vai estar aqui durante 1000 anos e amarrado, porque ele não vai ter quem perturbar.
Então, só recapitulando então aqui, o que a gente falou é que existem alguns fatos que marcarão o começo do milênio. Que fatos são esses? São 6. A volta de Jesus, a ressurreição dos mortos, né, daqueles mortos que estavam salvos. Terceiro lugar, os salvos vivos serão transformados. Em quarto lugar, a morte dos ímpios. Em quinto lugar, o arrebatamento da igreja. E em sexto lugar, a prisão de Satanás. Vamos falar agora dos fatos que marcam o período do milênio. Durante 1000 anos, o que vai acontecer segundo o texto de Apocalipse capítulo 20 e alguns outros textos que nos ajudam nessa questão. Em primeiro lugar, segundo o texto da palavra de Deus, a igreja estará no céu com Jesus. Isso é claro, porque algumas igrejas vão ensinar, alguns irmãos vão ensinar que a igreja vai passar o período do milênio aqui na Terra. Muitos salvos vão estar aqui na luta, tentando salvar, e vai ser no período da grande tribulação. Nós cremos que a grande tribulação vai acontecer antes da volta de Jesus. Por ocasião da volta de Jesus, nós vamos ser levados ao céu, né? Então, durante o milênio, a gente vai estar no céu. Onde que eu vejo isso? Lá em João 14, de 1 a 3, olha o que diz lá a palavra em João 14, de 1 a 3. Diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, não turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde vocês estejam, para que vocês estejam onde eu estiver, disse Jesus. O que esse texto está dizendo? Que quando Jesus voltar, ele vai nos levar para o céu e a gente vai morar com Jesus no céu. Não é para sempre, nós não vamos morar para sempre no céu. Vamos ficar durante 1000 anos lá. O que esse 1000 anos representa? O que esses 1000 anos, eles têm uma simbologia muito legal com relação ao casamento. Na simbologia que é usada até ali em Apocalipse capítulo 20, no contexto do Apocalipse capítulo 20, capítulo 19, nós vemos as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento da igreja e do Cordeiro. E quando Jesus voltar, ele vai nos levar para uma festa de casamento, vai ter as bodas, e durante 1000 anos, a gente poderia usar essa metáfora dizendo que vai ser a lua de mel de Cristo e a sua igreja. A igreja estará com Jesus no céu. Eu gosto muito dessa imagem, eu queria chamar a sua atenção para essa imagem. Quando Jesus voltar, ele não vai, em primeiro lugar, se incomodar com Satanás, com os ímpios, com a maldade na terra. Imagina assim, que a igreja está passando por uma grande tribulação, que é algo que está acontecendo um pouco antes da volta de Jesus. O anticristo está pintando e bordando, fazendo coisas terríveis, fazendo a igreja sofrer. Ele é um noivo e ele vem resgatar a sua noiva. Quando Jesus vem à terra, quando Jesus volta, nesse momento, ele não vai lutar contra Satanás, ele não vai vingar nada. A primeira coisa que ele vai fazer, como um bom noivo, como um príncipe, ele vai diretamente salvar sua princesa daquela situação de perigo. Então Jesus vai nos arrebatar aqui da terra e nos levar para o céu, para um lugar de segurança. Vai nos tirar dessa situação de perigo. Então, durante o milênio, nós vamos estar nessa bodas do Cordeiro, nesse tempo de lua de mel. A metáfora que a gente usa também é do tempo sabático. Nós vamos passar um sábado no céu. Todas essas figuras remetem à questão do milênio, em que a igreja estará no céu junto com Jesus. Em segundo lugar, o segundo evento que é narrado durante o milênio é que os salvos reinarão com Cristo. Então nós vamos, como uma rainha, sentar ao lado do rei, enquanto vai acontecer o julgamento de todas as nações da terra, onde vai ser passado a limpo todos os julgamentos, onde os anjos vão ser julgados, onde tudo vai ser
colocado em pratos limpos, e do lado a igreja estará, como uma rainha sentado ao lado do rei. Isso está lá em Apocalipse no capítulo 20, foi lido, eu vou repetir a leitura. Capítulo 20, o versículo 6, diz assim: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Então, quem participou da primeira ressurreição, essa é uma ressurreição para a salvação, para morar no céu. Fomos ressuscitados na terra para ser levados para o céu. E diz assim: a segunda morte não tem mais poder sobre eles, e serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Então, além de ser uma festa, nós vamos ser colocados ali no trono como uma rainha. Os salvos reinarão com Cristo. É o segundo evento. O terceiro evento é que vai acontecer, então, uma festa, um banquete, alegria. E isso está escrito aqui em Apocalipse, no capítulo 19, que nós lemos já, mas eu quero repetir 19, versículo 7, que diz: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Então começa uma festa, começa um tempo de regozijo e alegria no céu. Esse é o terceiro fato, o banquete. E dessa forma nós entendemos que durante os 1000 anos, a igreja vai estar lá no céu, em uma festa, num tempo de alegria, compreendendo e tirando suas dúvidas e conversando com Cristo e encontrando os irmãos. Vai ser um tempo ali de férias, né? Para que a gente volte depois para a terra. A pergunta que eu faço é: enquanto a igreja está no céu, o que acontecerá então com a terra aqui? Como que vai estar a terra? A terra vai estar sem forma e vazia novamente. A terra vai estar aqui só Satanás e os demônios, um caos. Os ímpios todos mortos e Satanás e os demônios aqui sem ter o que fazer. Enquanto aqui está um clima de velório, de tristeza, de desolação, a igreja vai estar no céu numa grande festa, com muito barulho, com muita alegria, muita comida, num banquete que o noivo preparou para nós. Esses são os fatos durante o milênio, né? Durante esses 1000 anos, é isso que estará acontecendo. Agora, quais são os fatos que marcam o final do milênio? O final do milênio, marcado por alguns fatos. O primeiro é que os ímpios mortos voltarão a viver. Eles vão ficar mortos e a terra vai ficar vazia durante 1000 anos. No final desse período, eles vão voltar a viver. Pastor, onde o senhor está vendo isso? Onde você está vendo isso? Estou vendo isso aqui em Apocalipse, no capítulo 20, o versículo 5. Foi o texto que nós lemos e eu vou ler de novo. Ele vai dizer: o restante dos mortos não voltou a viver até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Ele está dizendo: olha, Jesus vai ressuscitar os salvos, né, começa o milênio, mas todos os outros, aqueles que morrem por conta da glória da aparição de Jesus, e os demais mortos que não eram salvos vão continuar mortos durante todo esse tempo. Só que, no final, quando você vai ver a palavra, dizer que quando se completa esse período, eles vão ser resgatados, né? Eles vão ser ressuscitados. O versículo 7 diz isso. Quando terminaram os 1000 anos, Satanás foi solto, né? E a ideia aqui é exatamente de que esses mortos, eles completou os 1000 anos, eles ressuscitam. O segundo item, né? Ou o segundo evento que marca o fim do milênio, Satanás será solto, que está escrito aí no versículo 7. E quando terminaram os 1000 anos, os mortos ressuscitaram, Satanás está solto. Lembra que a prisão é circunstancial? Para Satanás ser solto, antes é necessário
que os ímpios sejam ressuscitados. Então há essa ressurreição e Satanás é solto. Há um detalhe aqui que eu queria dizer para você, que é o seguinte: quando o salvo em Cristo é ressurreto, ressuscitado, ele ressuscita num corpo transformado. Mas o ímpio, quando ele ressuscita, ele não ressuscita com um corpo transformado. Você já parou para pensar nisso? Você consegue imaginar como que é o corpo dessas pessoas? Como que está o corpo dessas pessoas em decomposição? Gente que foi assassinado, gente que morreu queimado, gente que morreu em brigas, gente que morreu com todo tipo de morte feia, violenta. Esses corpos não serão transformados. Vão ser seres humanos que vão levantar ali, vão ser permitidos a viver, mas sem uma transformação do corpo. Então, eu imagino gente sem braços, sem perna, gente se arrastando, né? E pessoas que vão voltar à vida assim como morreram. Então você consegue imaginar isso? A cena que vem à minha mente é meio que de um Walking Dead, assim, né? Walking Dead, que é a ideia do morto-vivo, né? É um apocalipse zumbi. Imagina aquelas pessoas que têm um corpo como um zumbi se levantando. Esse é o exército de Satanás. Enquanto a igreja, todos nós seremos transformados pela glória dele, nós já estaremos com um corpo glorioso, glorificado na semelhança do corpo de Cristo. Esses aqui vão seguir Satanás, né? E aí a Bíblia fala que o terceiro fato que coincide com o final do milênio é que a igreja começa a descer do céu. Ela, como fosse com uma grande aeronave, que na verdade é a cidade santa, sai do céu para ser colocado na terra. Isso está lá em Apocalipse capítulo 21, os versículos 2 e 3, que vão dizer assim para a gente. Está aqui. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existe. Isso é maravilhoso. Versículo 2 diz assim: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte do Senhor, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, e com os quais ele viverá. Eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. O terceiro fato que marca o final do milênio é a nova Jerusalém descendo do céu, da parte de Deus, para se estabelecer na terra. Nós não vamos morar para sempre no céu. Vamos ficar lá 1000 anos. No final dos 1000 anos a gente vai descer. E o que vai marcar, então, esse final do milênio é exatamente esse fato. Vamos ao quarto fato. Segundo Apocalipse, no capítulo 20, os versículos 9 e 10, vai acontecer, então, a grande batalha do Armagedon, a grande batalha final. Porque a igreja de Cristo está descendo, né? Como eu citei aqui, como fosse uma aeronave, né? Aquela cidade descendo. Dentro da cidade está a igreja, né? Dentro dessa cidade. Ela está descendo. Enquanto isso, a Bíblia fala de Satanás enganando as nações e reunindo todo Gog e Magog para cercar o arraial da igreja. Onde a igreja está descendo, eles estão cercando aquela região em volta. Isso está lá em Apocalipse capítulo 20, os versículos 8 a seguir, que diz assim: e sairá, ou seja, Satanás será solto, e sairá para enganar as nações, ou seja, as nações já ressuscitaram, né? E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. E o seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos.
a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. Então, o que vai acontecer aqui? Vai se armar a maior batalha que se espera, né? Um exército imenso de ímpios que foram ressuscitados agora, fizeram parte dessa segunda ressurreição, que é a ressurreição maldita. Eles ressuscitam e eles agora, Satanás diz, olha, nós estamos nessa situação cadavérica, nessa situação horrenda, horrível, e a culpa não é minha, a culpa é dele, apontando para Jesus, a culpa é desse povo, da igreja. Então, essa é a cena. Se reúnem, aonde a igreja vai está pronta para descer, se reúne ali, se armam de toda forma para guerrear contra a igreja. Mas é uma guerra que não acontece, é uma batalha que não acontece, porque diz a Bíblia que o Senhor Jesus dá uma ordem, uma só palavra, cai fogo do céu, e acontece assim como num flash de máquina fotográfica. Varre todo o planeta e traz uma transformação plena. Apocalipse fala que tudo foi ali, desceu o fogo do céu e os devorou, né? E é isso que vai acontecer. Enquanto a igreja está descendo, Deus vai limpar a casa. Ele vai apresentar para nós um novo céu e uma nova terra através dessa purificação de fogo, né? Essa ideia. Em quinto lugar, o quinto fato que está ligado a essa questão é que os ímpios vão ser destruídos, mas também, em quinto lugar, acontecerá a aniquilação de todo o mal. Eu leio aqui os versículos 14 e 15, que nos diz o seguinte, ó. Então, a morte e o inferno, o Hades, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Por isso que é a morte maldita, né? Acontece essa ressurreição, essa segunda ressurreição, e sobre eles vai vir de fato uma morte. Essa morte é considerada o próprio inferno, porque ela é uma morte de aniquilação, é uma morte definitiva, em que Deus colocará um ponto final em toda a maldade. E o seu nome, e se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de enxofre. Esse lago de enxofre, segundo esse texto, é a segunda morte, como nós vimos aqui nesse texto. Então, o final do milênio também será marcado pelo fim de toda a maldade, em que Satanás, todos os ímpios, a própria morte, o pecado, vai ser de uma vez por todas exterminados para a glória e o louvor do Senhor. E aí não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Porque, em sexto lugar, o sexto ato ligado ao fim do milênio fala do início de um novo céu e de uma nova terra. Vou ler novamente esse texto, Apocalipse 21, de 1 a 3, diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva ataviada para o seu marido. Então vi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá, e eles serão os seus povos, e o Senhor e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Os versículos 4 e 5 seguem ainda dizendo: E ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono diz: Eu estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve isso, pois essas palavras são
verdadeiras e dignas de confiança. Olha que coisa maravilhosa. O final do milênio marcado também com o fim de toda a maldade e o início de um novo tempo. O versículo 8 desse mesmo capítulo 21 de Apocalipse, diz que fala daqueles que estarão no céu, mas diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, aqueles que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, o que eu aprendo aqui é que, de fato, o milênio é um tempo, é um fato literal, e ele é marcado por vários eventos no seu início, no seu meio e também no seu final. E a gente aprendeu aqui alguns fatos interessantes, né? De que quando Jesus voltar, em seguida da sua volta, acontecerá um período de calmaria em que a igreja será levada no céu. A terra vai ficar sem forma e vazia aqui, e durante 1000 anos a terra não vai ser habitada. Vai ser um tempo aqui de purificação. No final desse milênio, os mortos ressuscitarão, né, os mortos ímpios, e vão entrar numa grande batalha contra a igreja. Mas o Senhor Jesus vai limpar tudo e nós vamos habitar agora no novo céu e numa nova terra. Eu queria terminar essa palavra com aquilo que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 7, quando ele diz: se nós temos tais promessas, se nós temos essa certeza, então que nos purifiquemos. Se nós temos essa esperança, vamos viver por essa esperança. A volta de Jesus é um fato inquestionável, igreja. É um fato inquestionável, irmãos e irmãs. Mais de 300 vezes essa profecia é repetida na Bíblia. O apóstolo Paulo, só ele cita essa profecia mais de 50 vezes, repetindo, lembrando, falando: Jesus vai voltar. E que você seja bem-aventurado em de participar da primeira ressurreição, se for o caso, ou de ser transformado quando Jesus voltar, porque, do contrário, você estará perdido, eu estarei perdido. Então, e nós nos apeguemos a Jesus na sua graça, no seu amor, na proposta que ele tem para nós. Essa história de que Jesus vai voltar, isso não é um conto, não é uma lenda, é uma realidade. Sabe por que eu digo isso? Porque todas as profecias da Bíblia, elas se cumpriram ou estão se cumprindo literalmente. Há poucas profecias da Bíblia que ainda não se cumpriu nesse tempo. E uma dessas profecias é a volta de Cristo. Por exemplo, a primeira vinda do Messias que veio para morrer na cruz, isso foi vastamente profetizado. E tudo que foi profetizado aconteceu literalmente, aconteceu claramente e é narrado no Novo Testamento. Isso prova de que aquilo que é anunciado no Novo Testamento, em toda a Bíblia, que ainda não se cumpriu, no seu devido tempo se cumprirá. Jesus vai voltar. Porque nenhuma outra profecia fala tão claro para nós do que a volta de Jesus. Nenhuma profecia é tão repetida. Isso nos leva a crer que Jesus de fato vai voltar e que nós estejamos então preparados para estar com Ele e que nós possamos ter a honra de passar o milênio no céu com o nosso Senhor. Esse é o desejo do nosso coração e esse deve ser o seu desejo também. Obrigado por ter paciência aí, de estar participando desse estudo comigo. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa, no nome de Jesus. Se você gostou, deixa aí seu like, deixa aí seu joinha. Se alguém precisa ouvir esse conteúdo, encaminha para alguém. Hoje nós estudamos sobre o milênio e eu convido você para estar na próxima quinta aqui comigo às 20 horas para mais um estudo. Que Deus abençoe você grandemente.